Gente, eu não resisti. Eu tive que criar uma conta pro Lucas, pra seguir a rota do Lucas. Acabei deitando pra ele. Vou estar fazendo a gameplay aqui do episódio 10, do finalzinho do episódio 10 pra vocês. Comprei pamonha pra que assim que a Doguinho lançar o episódio 11, a gente já gravar, entendeu? E é isso. Vamos lá. Eu não acredito, gente. Eu vou ter que dublar essa bosta aqui por cima, porque eu tava lendo e o microfone tava desativado. Que ódio! Tá, tá tudo bem. Dessa vez entro de forma definitiva no cômodo e fecho a porta atrás de mim. Então, se vocês notarem diferença no som, é porque eu tive que dublar por cima. Que merda! O breve silêncio que se segue me deixa um tanto apreensiva. Sim, claro, por que não estaria? Mordisco o lábio inferior. Penso bem nas minhas próximas palavras. Bom, para começar, você está acordado essa hora e estava aqui, cochilando na cadeira. Eu não estava. Ele se interrompe e suspira, depois fecha os olhos por alguns instantes. Me pergunto o que ele estava pensando. O que a senhorita está fazendo aqui? Ele muda de assunto. E é óbvio para mim que ele está tentando tirar o foco de si mesmo. Hum, Tenho que prosseguir com cuidado se quiser tirar alguma informação dele, pelo visto. Decido ser sincera. Vim buscar um livro, pensei em ler algo que me ajudaria a dormir. Me aproximo mais da mesa e em seguida sento na cadeira em frente dele. Insônia? Lucas tomba a cabeça para o lado de leve, de um jeito que o cabelo dele cobre parte do rosto. É uma visão diferente. Acordei com a chuva e não consegui dormir mais. Desvio o olhar para o copo em cima da mesa outra vez. Lucas segue o movimento, mas não diz nada. E você? Por fim pergunto e dessa vez o encaro. As íris verdes de Lucas tremulam, quase como se eles estivessem em uma batalha interna.
O que será que é tão difícil para ele não conseguir simplesmente me dizer? Espero pacientemente por uma resposta que demora a vir. O cabeludo parece ainda mais tenso do que mais cedo. Eu só não estava conseguindo pegar no sono. E ficar na cama não me pareceu a melhor das opções. Isso porque você deveria estar cansado, né? Depois de todo o trabalho com a organização da surpresa pra Vanessa e mais o dia inteiro fora, comento como se não quisesse nada. Eu também esperava só dormir assim que deitasse, senhorita. O cabeludo não parece nem um pouco disposto a me dizer qualquer coisa sobre o motivo da sua insônia. O que só serve para me deixar ainda mais curiosa, porque achei que tínhamos passado da fase do, bem, mentir pro outro. Não sei se essa é a melhor escolha de palavras dada a situação atual. O que você está escutando antes de eu chegar? O que você estava escutando antes de eu chegar? A postura tensa do Lucas se dissipa um pouco quando mudo de assunto. Um sorriso pequeno brota em seus lábios. Em vez de responder com palavras, ele me passa um dos fones. Coloco no ouvido e espero enquanto ele mexe no celular por alguns segundos. Não demora muito até que a música comece a tocar. As primeiras notas são de um violão, sendo dedilhado suavemente. A melodia é familiar. Tenho quase certeza que já a escutei em algum lugar, mas não consigo me lembrar de onde. Logo a voz do cantor a acompanha, e é quando me dou conta que é uma música do Caetano Sedoso. Quando olho para o Lucas novamente, ele está de olhos fechados e encostado na cadeira, de um jeito que aparenta estar bem relaxado. Percebo que ele está cantarolando a música bem baixinho. Me vi assim, completamente seu. Eita, é uma indireta! Que isso? Essa ação terá consequências. Presta atenção no jeito que seus lábios se movem. Ai, meu Deus! Vi que sem você não há caminho. A voz dele sai tão suave que até parece que isso dá um sonho. Gente, o Lucas ganhou meu coração, gente. O Felipe vai ser o segundo paquera, porque não tem como, entendeu? Ai, gente, eu até tento fugir, mas o estereótipo do Lisandro me persegue. Ai, Deus. Fico olhando para o rosto dele, apreciando os detalhes com cuidado. É tão raro conseguir vê-lo assim, porque o Lucas está sempre preocupado com alguma coisa. Parece que não há momento em que ele realmente está em paz. Ai, gente, ele é muito fofo, não tem como. E ainda, nossa, aquele homem mesmo, bem responsável, assim, ó. Tá, vamos lá. Salvo em algumas vezes em que estávamos juntos. Talvez isso seja coisa da minha cabeça. Porque também já teve horas que ele parecia que ia ter uma síncope enquanto eu estava por perto. Pode ser só uma coincidência no final das contas. Ficar pensando nisso agora não vai levar a lugar nenhum. Me inclino um pouco na direção da mesa e pego o copo vazio. Aproximo do meu rosto para sentir o cheiro, e assim como eu desconfiei, Lucas estava realmente bebendo algo alcoólico antes de eu chegar. Será que é por isso que ele está assim? Tão calmo? Também relaxo na cadeira, mas meus olhos nunca deixam o rosto dele de verdade. Presto atenção na letra da música enquanto brinco com um copo em minhas mãos. O começo fala sobre alguém que o parceiro acabou se apaixonando por outra pessoa, justamente quando tudo parecia tão no lugar. O jeito que a música é performada é lindo. Só que eu achei a letra tão triste. Imagina ter a certeza que você está com a pessoa da sua vida e que está tudo bem, para de repente ela dizer que se apaixonou por outra pessoa. É isso que vai acontecer daqui uns dias, meu amiga. Você vai chegar lá no Matheus, você vai dar um pezinho na bunda dele. Se Deus quiser, logo logo, tá? Tá. Só de pensar na situação, uma queimação desconfortável se espalha pelo meu peito e meus olhos ardem. Acabo me perdendo um pouco nos meus próprios pensamentos. E por isso nem me dou conta quando a música termina. Você pode repetir a música? Lucas abre os olhos diante do meu pedido e, em vez de me perguntar o motivo, ele apenas assente com a cabeça. Logo a música recomeça. Tento prestar mais atenção no restante dessa vez. É uma tarefa um pouco difícil quando os orbes verdes de Lucas ficam fixos em mim assim do nada. Respiro fundo e desvio o olhar. Paro de brincar com o copo vazio e me inclino para colocá-lo de volta no lugar.
Sou surpreendida quando o Lucas segura minha mão, junto com um copo, pouco antes de eu colocá-lo na mesa. O dedilhado da música ressoa entre nós. Encaro com um misto de confusão e algo mais que não sei definir. Há um brilho misterioso nas íris dele. Meu coração acelera e engulo em seco, me sentindo nervosa de repente. Tenho a impressão que o jeito que ele está me olhando agora é um pouco diferente das outras vezes. Me sinto tentada a desvendá-lo. Será que eu poderia? Melhor, será que eu conseguiria? Quando penso em quebrar o silêncio entre nós, algo me para. Vi um grande amor gritar dentro de mim, como eu sonhei um dia. Lucas aperta um pouco mais os dedos nesse trecho da música. O polegar passa de leve pela minha pele. Ai, ele tá todo vermelhinho, gente. Meu rosto esquenta e engulo a saliva com dificuldade. O plano de prestar atenção no resto da música foi com Deus. Porque agora eu só consigo prestar atenção em Lucas. Em como os olhos verdes dele brilham misteriosos e audaciosos, do jeito que os nossos dedos se tocam, na forma que seus lábios estão entreabertos, como se a qualquer instante fosse me sussurrar um segredo. Ainda com os nossos dedos unidos no copo, ele o coloca em cima da mesa. O que você faria? Até a voz dele soa um pouco diferente. Sobre o quê? Enquanto a minha não passa de um sussurro, tá certo? Enquanto a minha não passa de um sussurro. Se você estivesse no lugar da pessoa que está cantando a música, e seu parceiro, o qual você ama, diz que está apaixonado por outra pessoa. Tem uma teoria também que o povo fala que o Lucas ele era apaixonado pelo Matheus, né? Até por isso ele tratava muito mal a Lacete quando chegou. Tudo isso enquanto você acha que está tudo bem entre vocês. Você, senhorita, conseguiria deixar tudo ir facilmente? A intensidade com a qual ele me encara me deixa sem palavras por alguns segundos. Aí eu tô com essa teoria na cabeça, aí eu fico misturando aqui, aí eu não sei se ele tá falando dela ou tá falando do Matheus. Aí eu fico assim, o que você tá querendo dizer com isso? Mas eu vou fingir aqui que eu sei que tá falando somente dela. Tá. Preciso de um tempo pra processar o que ele acabou de me perguntar. Eu acho que não ficaria tão em paz. Não sei se eu conseguiria desejar o melhor sabendo que fui enganada. Então você imploraria para não ser deixada? Bem, hesito, olhando bem no fundo dos olhos dele, até que sinto o polegar dele se mexer sobre a minha pele novamente. Mordisco meu lábio inferior, ciente de que Lucas está com a atenção totalmente voltada para mim. Eu imploraria para não ser deixada? Pensando de forma racional, a resposta com certeza seria um não. Afinal, quem quer estar nessa posição humilhante? Mas eu bem sei o que é a paixão, o amor e até mesmo a dependência pode fazer com uma pessoa. Acho que depende do quê? É que falando assim, ninguém quer estar nessa posição. Só que tem coisas na vida que só passando pra saber. Os poucos segundos de silêncio que se seguem me deixam aflita. Uma situação mais concreta deixaria a escolha mais clara para mim. Adiciono, me sentindo ainda mais inquieta agora. Que tipo de situação? Vamos criar algo hipotético com mais contexto. É nessa hora que Lucas larga minha mão e a recolhe para mais perto de si. Quase que imediatamente sinto falta do calor dele. Entretanto, faço um esforço para focar na minha própria linha de pensamento. Certo, prossiga, senhorita. Vamos supor que eu e você estamos em um relacionamento. É inevitável que meu rosto não acabe esquentando um pouco quando as palavras saem da minha boca. Amoroso. O olhar de Lucas vacila um pouco e eu vejo umedecer os lábios de leve. E que tudo seja como um sonho, algo como engulo a saliva com dificuldade. Você é o amor da minha vida. Ai, gente, que fofinho! Para ver a reação dele. Entretanto, o Lucas está um daqueles momentos que a sua expressão é indecifrável. Gente, a rota dele é muito fofinha, juro. E também tem uns momentos de flerte bem... Ai, ou eu pelo menos acho que você seja. Talvez haja algumas brigas. Que tipo de brigas? Tá querendo uma especificação assim bem, né? Ele se inclina levemente por cima da mesa, os cotovelos apoiados ali.
Algo como eu desarrumar os seus livros da ordem alfabética por tamanho ou por cor. Sério? A sobrancelha arqueada é uma mistura de ceticismo com diversão. Vai me dizer que você não brigaria comigo por causa disso? Ele leva a mão ao queixo, fingindo pensar. Talvez. Pelo que mais a gente brigaria? Por você ser mandão, com certeza eu ia ficar louca por conta disso em algum momento. Então eu sou um mandão agora? Você é capricorniano. Eu também sou capricorniana, nós somos mandões. Revira os olhos. Quase um tirano, não se faça de bobo não. Quer dizer que você não iria gostar, mano, que eu mandasse em você? Tenho flashes de coisas bem específicas e agora sim eu sinto meu rosto queimar muito. Gente, que baixaria! Não muito, pelo menos. Consigo dizer segundos depois, enquanto olho para o meu próprio colo. Escuto rir baixinho. Continuando. Essas brigas não parecem ser o suficiente para o fim de um relacionamento. Seria um choque se você chegasse e me dissesse que está apaixonado por outra pessoa. Há esse clima um pouco esquisito entre nós. Não consigo definir se é algo bom ou ruim. Além do choque inicial, você tentaria entender? Buscaria os motivos, os sinais. Provavelmente em algum ponto eu me culparia também, o que é uma infelicidade. Entretanto, me conheço o suficiente para saber disso. Me imaginar nessa situação com o Lucas faz o meu peito doer. Se eu visse que ainda existe qualquer resquício de amor, acho que imploraria para você ficar. Digo sem conseguir olhá-lo nos olhos. Finjo que há um fiapo na minha roupa e brinco com ele. Eu nunca faria algo assim com você, senhorita. Ai, gente. Ai, eu tô surtando. É a rota que eu mais sorteio. Eu criei uma conta pro Felipe, pro Matheus e pro Lucas. E a rota do Lucas é a rota que eu mais tô sortando. Eu seria incapaz de te magoar dessa forma. Tomo coragem pra voltar a olhar para o cabeludo. Seus orbes verdes brilham de um jeito que até parece que ele está lacrimejando. É tão intenso. É como se ele fosse perfurar a minha alma, ler todos os meus pensamentos e enxergar todos os meus segredos. Abro e fecho a boca várias vezes, sem saber ao certo o que dizer. Hipoteticamente, é claro. Ah, sim, verdade. Hipoteticamente. Balanço a cabeça de leve e mordo a parte interna da minha bochecha. Mas se você me desse sinais de que não me amava mais, hipoteticamente, talvez assim eu conseguiria deixar ir sem problemas. E ia querer que você fosse feliz, mesmo que não fosse comigo. Hipoteticamente, você estaria sendo muito madura, senhorita. O tanto de hipoteticamente que estamos falando, em questão de segundos, acaba me dando vontade de rir. E você, imploraria por mim? Não, deixaria você ir. Nossa! Quebraram todas as suas expectativas ou e também quebrou a minha. As palavras dele quebram toda a expectativa que eu estava sentindo. Não consigo disfarçar o sentimento quando pergunto. Sem lutar? Qual é o ponto de lutar se você não me quer? Mas eu lutar por você se você não me ama mais. Ele tá chorando, gente. Ou talvez nunca tenha me amado. Lucas desvia o olhar do meu e foca no copo vazio em cima da mesa. Tadinho! Meu peito se aperta ainda mais. Era pra tudo isso ser somente uma situação hipotética, nada disso existe. Só que ainda assim, por que estou me sentindo tão mal? Com o coração tão apertado. Com essa sensação de como se eu tivesse uma bola de tênis entalada na minha garganta. Tenho certeza que eu te amaria. Hipoteticamente. Murmúrio tão baixo que nem sei se ele consegue me escutar. Me pergunto no que ele está pensando agora. Fala alto, mulher! Então nós nunca seríamos os protagonistas dessa música. Como em um truque de mágica, as palavras dele fazem todo o peso que estou sentindo agora simplesmente desaparecer. Você realmente acha? Sim. Abaixo o olhar de novo. Sinto as bochechas quentes. Ainda não quero ir embora. Conversar com ele me dá aquele friozinho na barriga. Quero passar mais tempo com ele.
É mesmo, eu vim buscar o livro. Lucas, você nunca fala sobre isso. Ai, pera. Vamos ver. Lucas, você nunca fala sobre isso, é a resposta. Quero passar mais e mais tempo com ele. Essa ação terá consequências. Sobre isso o quê? Sobre seus relacionamentos anteriores. Ai, vamos perguntar de ex. Perguntar de ex, não. O Lucas me encara em silêncio. Diante disso, decido dar uma recuada. Sei que sou péssimo com o time muitas vezes, mas já que estamos falando de relacionamento, ainda que hipotético, me pareceu uma boa hora para perguntar sobre. Meio nervosa, as palavras começam a escapar da minha boca sem minha permissão. Quer dizer, você não precisa me contar se não quiser, mas é só que fico um pouco curiosa para saber mais dessa parte da sua vida. Afinal, você trabalha tanto, nunca sai daqui da fazenda e ainda bem que a curiosidade não mata de verdade, senhorita. Sinto minhas bochechas esquentarem e deixo um sorriso amarelo escapar. Você pode realmente me culpar? Ninguém manda você querer bancar o senhor misterioso aí. O cabeludo sorri só um pouquinho. Imagino que isso deva ser um bom sinal. Consigo relaxar de novo na cadeira. Se é que em algum momento eu estava relaxada. Minhas mãos estão suadas. Escuto suspirar. Já faz tempo desde que o meu último relacionamento sério. Então quer dizer que em algum momento ele saiu pegando as pessoas a rodo? Meio difícil imaginar o Lucas fazendo algo assim. Aperto os lábios em uma linha reta, porque a verdade é que eu também não gosto de imaginar esse tipo de coisa. Logo, Lucas, sendo igual o Matheus, por exemplo. Não, gente, o Matheus é um salafrário, uma galinha. É um galinha. Que tem o episódio que o Douglas, filho da Vanessa, fala: ai, o Matheus tinha um monte de mulher. É um safado. O arrepio desconfortável atravessa minha espinha. E como foi? A gente se entendia bem, se dava bem. Franzo a sobrancelha quando percebo que ele não vai continuar. Talvez eu me arrependa disso, mas... Qual é, Lucas? Dá mais detalhes. Essas migalhas não são o suficiente. Reclamo, que só serve para diverti-lo. Posso dizer que foi um relacionamento que abriu portas na minha vida, me fez enxergar várias coisas de um jeito diferente. Enxergar coisas de um jeito diferente? Que papo é esse? É, realmente tá um papo estranho, Lucas. Gente, será que ele namorou o Matheus? Ai, desde que eu vi essa teoria aí do Lucas. Gente, desde que eu vi aquela teoria do Lucas com o Matheus, que não sei o que tem gente falando, eu fiquei encucada. Aí eu tô vendo os dois em tudo, assim, entendeu? Tô meio paranoica. Tento deixar meu tom atravessado de lado quando eu pergunto novamente. Que coisas? Como uma relação pode funcionar? De um jeito bom ou ruim? Os dois. Leva a mão ao queixo enquanto o observa. Uma expressão divertida ainda ronda pelo rosto dele. Ela foi marcante na sua vida? Ele hesita. Meu coração acelera enquanto espero pela resposta dele. Sim, ele chorou! Gente, vocês estão vendo aqui o que eu tô vendo, né? Que ele tá chorando aqui. É óbvio que seria, não sei o que eu tava esperando. Sinto uma pontada desconfortável no peito e engulo a saliva com dificuldade, caramba. E por quê? Por que vocês terminaram? Ah, estávamos em momentos diferentes da vida. Putz, param um pouco pra pensar na resposta dele. Me parece um motivo bem plausível para um término. E isso é a cara dele também, não posso negar. Só que ao mesmo tempo, é muito difícil dizer se ele está sendo sincero comigo agora ou só está respondendo tudo isso para que eu calhe a boca. Você ainda tem sentimentos por ela? Ai, pelo amor de Deus, que se ele vir com aquela história da mesma coisa do Matheus Cassara. Ai, eu amo ela que não sei o que. Pelo amor de Deus. Pode parar, hein? Eu não sei por que eu perguntei isso. Não tenho certeza se quero saber a resposta. Nossos olhares se prendem um ao outro mais uma vez e Lucas parece incerto. Ele franze o senho um pouco e depois aperta os lábios em uma linha reta. Consigo escutar o sangue correr pelo meu ouvido ansiosa enquanto espero a resposta dele. A senhorita não acha que fez perguntas demais? Olha! Ô Lucas, eu vou te catar, hein? Vou te bater. Pelo amor de Deus, já não basta, ó, Felipe com Bárbara.
É o Matheus com Sara. No Amor Doce era a Lisandre com a Rosália lá tendo amnésia. O Cachel com a Débora. Eu não aguento mais essa perseguição, hein? Se liga, hein, Lucas? Se você não quer responder é porque tem isso mesmo, Zou. Enfrenta ele, bate de frente com ele. Coloca ele contra a parede. Lucas revira os olhos e depois se levanta da cadeira. A esquiva da minha pergunta me traz um sentimento que eu odeio. É uma mistura estranha de inveja, porque é esse lado de mim que queria fazer parte da vida dele assim. Queria ser importante pra ele. Travo quando me dou conta que há algo além. É quase como se fosse ciúmes. Você não veio aqui atrás de um livro? A voz dele me desperta dos meus pensamentos. Ah, sim, mas... Posso recomendar algum se você quiser. Pela expressão dele, ele acha de hoje. Tá bom. Só concordo, porque toda essa conversa é muito mais do que eu poderia escutar dele. Ai, cliquei sem querer. Também me levanto e sigo de perto em direção à estante lotada de livros. Meu computador tá travando. Aí eu tô clicando sem querer. Tem alguma ideia do que eu gostaria de ler no momento? Tem alguma ideia do que você gostaria de ler no momento, né? Não do que eu. Eu não pensei muito nisso. O que você acha de um clássico? Lucas tira um livro grosso da estante. Faço uma careta. Pela sua cara, isso é um não. Não é bem isso, é só que quero ler algo fácil, não quero me esforçar, entende? Depois de colocar o livro de volta, Lucas parece refletir com a mão no queixo. Quer ler um desses romances água com açúcar, não é? Há um julgamento óbvio em sua voz. Encolhe os ombros. Lucas se encosta na estante e me encara com uma sobrancelha arqueada. Ao descer mais um pouco o olhar, percebo que a parte de cima da camisa dele está mais folgada. Em que hora foi que ele desabotou isso? Encaro por mais tempo que é considerado educado. A pele dele tão à mostra assim. E qual o problema? Cruza os braços e infla as bochechas. É crime ser feliz lendo um romance básico agora? Ou desejar viver algo assim um dia? O cabeludo franze tanto o senho que as sobrancelhas faltam se unir. E você não vive? Ah, Me embaralho com as palavras. É difícil pensar quando ele fica me olhando assim. Você entendeu o que eu quis dizer, Lucas? É claro, senhorita. Ele me lança um olhar desconfiado antes de virar para a estante de novo. Tenho que tomar mais cuidado com as coisas que eu comento sem pensar. O cabeludo anda até a ponta da estante e eu continuo seguindo. Vou te mostrar uma coisa, mas a senhorita tem que se... Vou te mostrar uma coisa, mas a senhorita tem que me prometer que vai ser nosso segredo. Opa, que isso? Vai me mostrar o quê? Nosso segredo? Sim, só nosso. Ele sussurra e eu me arrepio inteiro. Claro, o que é? Agradeço por não gaguejar. Minhas mãos voltam a suar. Lucas começa a tirar livros gigantes das estantes e empilhar em um braço só. Estou genuinamente confusa. Até que ele tira uns 4 e deixa em cima da mesa antes de voltar para perto de mim. Olha ali. Ele aponta para o lugar de onde ele tirou os livros. Me inclino e arregalo os olhos assim que enxergo melhor. Não. É? Não é possível. É sim. Há vários livros daqueles pequenos de romance de época, com capas como os dos anos 80, 90, sei lá. Mas que as capas são desenhadas de um jeito bem sensual, mas com roupa. Eles estão visivelmente gastos e com as páginas empoeiradas. Me inclino e pego um dos livros. A poeira me faz espirrar. Saúde. Obrigada, mas por que está escondido aí? Quando eu estava organizando a estante, não achei nenhum lugar apropriado para eles. Reviro os olhos. E eu não podia simplesmente jogá-los fora. Folhei o livro rapidamente, tirando a poeira. Está até que bem preservado. Dou uma olhada na capa, parece ser algo sobre piratas.
Não é bem o que eu tô procurando. Coloco de volta no lugar e quando eu vou pegar outro, sinto o Lucas nas minhas costas. Fico, fico encostada no peito dele enquanto ele passa o braço pela lateral do meu corpo até alcançar o fundo da estante. O calor do corpo dele é bem-vindo. Só percebo que prende a respiração quando ele pega um dos livros e o segura na minha frente. E ele não sai de trás de mim. Acho que você vai gostar desse. Ele comenta sem parecer afetado pela nossa proximidade. Tomo coragem para espiar por cima do meu ombro, enquanto pego o livro das mãos dele. As bochechas dele estão levemente vermelhas. Engulo em seco, mas não faço nada para sair do lugar. É sobre o quê? Me orgulho por não gaguejar. Dou uma olhada na capa. É toda preta, sem nenhuma ilustração. É difícil me concentrar quando ele está perto assim. Perto o suficiente para que eu consiga sentir a respiração dele no topo da minha cabeça. Amor proibido. O jeito que ele... Ai, pera, deixa eu me recuperar. O jeito que ele pronuncia as duas palavras me faz sentir coisas estranhas. A protagonista foi prometida para um príncipe, para um relacionamento de conveniência. Por que isso soa tão familiar? A voz dele vai ficando cada vez mais baixa, até me desnorteei depois dessa, pera. Entretanto, quando ela cresce, ela se apaixona por um homem de origem mais simples, que trabalha para os pais dela. E esse homem é amigo do príncipe. Ah. Fico sem fala e desvio o olhar para o livro nas minhas mãos. Mas o sentimento dela é recíproco? É. Entretanto, como a senhorita deve imaginar, as coisas não são tão simples. Só paixão e amor não é o suficiente. Há sempre algo mais que isso. Meu coração dispara ainda mais e minha respiração se agita. Eles ficam juntos? O silêncio se estende entre nós. Incômodo. Sinto que o Lucas está calculando o que vai me dizer. Afinal, ainda estamos falando do livro? Ou isso é sobre nós dois? Já faz tempo que há essa faísca entre a gente. Os dois vivem flertando, cara, e flertando no nível hard. Me viro para o Lucas de um jeito que ficou entre ele e a estante. Os braços dele estão ao meu redor, mas sem encostar em mim. Preciso olhar para cima para poder enxergar seus orbes verdes e brilhantes. De novo, seu rosto inteiro é uma verdadeira incógnita. Toda vez que estamos perto do outro, é quase como se alguém ateasse gasolina ao fogo que já existe. Meus lábios tremem e parece que meus joelhos viraram gelatina. Esse tempo todo eu senti essa atração esmagadora por ele e sempre pensei que era somente isso. Mas não é normal me sentir do jeito que estou agora, não é? Porque eu não quero somente que ele me beije nesse exato momento, que ele me toque. Eu quero mais. Quero entender o que se passa pelo coração, pela mente dele, os anseios, as expectativas para o futuro. Oh, meu Deus, que fofa! Quero fazer parte da vida dele, quero significar algo. E aqui, entre os braços dele, sem realmente estar, cada segundo parece uma eternidade. E Deus, o choque da realidade me atinge como um raio. Eu estou apaixonada pelo Lucas, o melhor amigo do meu namorado falso. A pessoa que o Matheus mais confia. Não teria graça se eu te contasse, não é? É o que o Lucas finalmente diz depois do que parece ser uma vida inteira. Meu corpo inteiro ainda está paralisado e tudo que eu consigo fazer é ficar olhando para o rosto dele em silêncio. E Lucas também não dá nenhum sinal de que vai se afastar. Lucas, eu não passo em direção a ele ao ponto de estarmos a apenas alguns centímetros de distância. Consigo ver o exato momento que as pupilas dele dilatam e escuto respirar fundo. Antes que eu consiga pensar no que exatamente quero dizer, Lucas se afasta abruptamente de mim. Ele pirragueia e fica de costas. Não consigo ver sua expressão mais. Leva esse, Zoe. Depois me diz o que achou. Lucas se afasta, ainda mais de mim. Ando até a mesa quase como se eu fosse a própria praga. Ainda estou anestesiada demais com tudo para quer pensar em me sentir mal por isso. Nem sei o que eu estava pensando, o que eu iria dizer. Só estava me deixando levar pelo momento. Tá.
Acho que é melhor eu ir agora. Sim. Abraço o livro com força. Lucas não olha mais pra mim. Tchau, Lucas. Boa noite, senhorita. Ando até a porta do escritório e só olho pra trás depois de abri-la. Lucas está parado do mesmo jeito. Com o coração um pouco pesado, fecho a porta e praticamente corro escadas acima. Minha respiração está falha quando entro no meu quarto. Me encosto na porta e fecho os olhos com força. Não era nada disso que eu estava esperando quando decidi ir até o escritório. Deixo o livro em cima da cama e deito do outro lado. Abraço o travesseiro. A adrenalina ainda corre pelas minhas veias, ao mesmo tempo que é um alívio chegar à conclusão do que eu sinto. Também é aterrorizante. Porque o que eu faço com isso agora? Quer saber? Não quero pensar nisso. Não agora. Balanço a cabeça para tentar me livrar desses pensamentos, o que é inútil. Acabo conseguindo dormir só quando está perto de amanhecer.